Fala, comunidade virtual! Oi, galera da internet! Bem-vindos ao Dá Uma Segurada. Vamos pensar mais um pouquinho. E eu sou a Larissa, pra quem não me conhece. Quem botou aí no YouTube Estados Unidos ou Canadá, o que é melhor, e me achou muito bem. Estou me apresentando, sou a Larissa e vou abordar este tópico hoje. Sim, sim, sim! Plim, plim, plim! Yeah, yeah, yeah! Vamos falar disso. Nossa, yeah, yeah, sou muito só de malandro. Dá uma segurada. Vamos ao que interessa. Estados Unidos ou Canadá, o que é melhor? Depende. Já sabia que ia escutar isso, né? Já sabia, né? Depende. Realmente depende. Qual é o seu objetivo? O que é que você está buscando? Qual é a sua intenção? Uma dica muito importante é: não vá com a intenção de perder o seu status, tá? Com certeza você deve ter batalhado para conseguir esse visto americano ou visto canadense. O americano muito mais. O processo de visto americano é bem mais difícil do que o processo de visto canadense. Então, assim, não perca isso para o que você lutou tanto. Muita gente tem visto negado 1, 2, 3 vezes, 4, 5, já vi vídeo de gente que foi negado, sei lá, 7 vezes o visto para os Estados Unidos. Então, assim, não perca isso. Quando for para lá, vá com a intenção de manter o seu status, tá? Existem formas, existem riscos também, mas é importante você lembrar disso. Eu fiquei 10 meses nos Estados Unidos, o visto de turista te dá direito a 6 meses, você pode entrar lá na internet, pesquisar o seu status, qual é a data que vai estar lá, limite para a sua saída do país. E você pode estender esse visto de turista, tá? Tem gente... Eu, particularmente, paguei uma empresa para fazer, porque eu achei mais seguro, entre aspas, que não existe segurança, né? Um processo pode ser aprovado, pode ser negado, mas achei mais fácil, na verdade, pagar uma empresa para fazer isso para mim, porque eles já conhecem a burocracia, já sabem tudo que tem que ser feito, como tem que ser feito, para ter maiores chances de ser aprovado. E a minha aprovação, a minha extensão saiu e por isso eu acabei ficando. E enquanto o seu processo está em trâmites, porque é um processo que demora, você ainda está em status de processo esperando a resposta. Então fica tudo certo. Se a sua resposta sai negativa, eles vão dar um prazo para você sair do país. O ideal é que você saia naquele prazo, caso contrário, né? Vão estar meio que te procurando. Eu fiz, o meu visto foi aprovado e aí eu vim pro Canadá. Logo depois da extensão ser aprovada, eu decidi que eu já tinha decidido, na verdade, que eu vim pro Canadá. O que é melhor, Estados Unidos ou Canadá? Eu, particularmente, entre Estados Unidos e Canadá, prefiro o Canadá. Eu estou atualmente morando em Toronto, na cidade de Toronto, no Canadá, que é bem pertinho da fronteira com os Estados Unidos. Pega um carro daqui mais ou menos 1 hora, tem Niagara Falls, que tem um lado americano e um lado canadense. Eu não fui ao lado americano de Niagara Falls, mas pelo que eu vi do lado canadense, desculpem os americanos, no lado canadense é bem mais bonito, porque você tem uma visão mais privilegiada das cataratas e os arredores também são mais bonitos. Meu ponto de vista, calma, não fiquem brabos, não me critiquem, não me julguem. Se quiser criticar, quiser julgar também, quer dizer, discordo, tá tudo certo. Estamos em um ambiente livre de julgamentos e estamos aqui só para compartilhar opiniões. Pode dizer, ai, não concordo com você, Larissa. Eu acho muito mais legal o lado americano por causa disso, disso, daquilo. Beleza, tá tudo bem, já falamos desse mantra, tá tudo bem discordar, contanto que mantemos o respeito, verdade? Por que eu prefiro o Canadá, tá? A migração é muito mais fácil, o processo migratório, ele existe, na verdade, coisa que nos Estados Unidos não existe. Não existe virar americano por meio natural, por estudo, por isso, por aquilo. Existe a única coisa que existe é virar americano pelo casamento. Então, assim, foi-se a época, tudo muito mudou depois do 11 de setembro. Depois das Torres Gêmeas, os Estados Unidos fechou muitas as portas e ficou bem mais complicado, né? Se tornar e legalizar estando nos Estados Unidos. E muita gente fala isso, assim, os Estados Unidos, anos antes do atentado e depois do atentado, mudou bastante, assim, os americanos ficaram bem, já eram, né? E ficou mais difícil ainda. Eu prefiro o Canadá
Porque o Canadá, ele tem as portas abertas para você migrar. Então, você quer mudar de país, não quero mais morar no Brasil. O Canadá vai te dar opções, ao menos, para que você consiga fazer essa mudança, essa imigração, tá? O que é muito importante. Não aguento mais no Brasil, quero sair do Brasil. Não pensa que só América, Estados Unidos... América não, é Estados Unidos é a única opção. Eu, particularmente, acho que é muito importante pesquisar quais são os países que hoje estão com as portas abertas para receber imigrantes, ou seja, qual é o processo? Eu tenho alguns amigos que foram estudar na Europa, que mudaram para a Europa, nessa intenção, não, estou indo estudar na Europa. Eu falo, mas eu não quero voltar para o Brasil. Mas também não tem chance, a única chance é casando. Não é só fazer um curso e tá tudo bem. E o Canadá não. O Canadá tem esse programa migratório. Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que é simples, tem um monte de burocracia. Toda mudança é muito complicada, você está mudando para um outro país, está aprendendo outra cultura, está se ambientalizando, se reconhecendo naquele espaço. Tudo você vai ter que reaprender. E assim, é como se você estivesse abrindo um caderno novo com um monte de páginas brancas. Assim, tudo que você aprendeu culturalmente, educacionalmente, você vai ter que mudar. Você está indo para um lugar, outra língua, outra cultura, outra forma de ver e viver as coisas. Então é complicado, não é simples, assim, eu fui ao médico e aí você aprender como ir ao médico, a quem procurar, o que fazer. E aí eu tive que reaprender, né, aonde eu arrumo médico? Tenho que ir nesse médico, né, que eles têm muito o tal do médico da família, que eles chamam, né. Então tem todo esse processo, mas também é muito mais, isso é um tópico muito importante, a saúde nos Estados Unidos, a saúde no Canadá, 1000 vezes Canadá. O Canadá se assimila muito com o nosso SUS lá do Brasil. Então, assim, existe essa possibilidade, entendeu? Todo mundo tem Healthcare Card, que é o cartão do plano de saúde, todo mundo tem acesso à saúde aqui. A saúde não é igual, o procedimento não é o mesmo. Eles não têm essa mania de pedir milhares de exames, assim. Então, você tem que realmente saber os seus sintomas, saber o que você está buscando, o que você quer fazer. Você tem que insistir para o médico. É diferente, mas é possível. Aqui, pelo menos, você tem acesso à saúde. Que nos Estados Unidos é assim, né? Você vai ganhar bastante dinheiro, você vai ter uma vida mais confortável, mas reza, meu irmão, todos os dias de noite para você não ficar doente. Porque Estados Unidos e saúde é um problema. Não posso contar e dividir com vocês a minha experiência pessoal com o assunto, porque graças a Deus nunca precisei ir ao médico nos Estados Unidos, apesar deles terem o sistema do Obamacare, que foi o projeto de saúde que o Obama criou para pessoas de baixa renda, tem que preencher os formulários e umas coisas lá, tem que alegar que você não tem dinheiro suficiente para pagar, e tem algumas coisas que funcionam. Já ouvi histórias sobre, mas eu particularmente não posso falar diretamente de como é, porque não precisei, graças a Deus, de nada de saúde dos Estados Unidos. E lá também tudo você compra praticamente, assim, você pode comprar remédio, quase tudo você compra sem receita, assim, é bem estranho essa coisa da saúde. Outra coisa, o Canadá, ele vai te receber de braços abertos. Eles são super educados, eles são super tranquilos, assim, sabe? Você realmente se sente bem-vindo no país, coisa que nos Estados Unidos, para ser bem honesta, nunca me senti. Você se sente meio fantasma, assim, lá, sabe? Parece que todo mundo... Minha experiência particular, tá? De uma pessoa que... Eu nem gosto de falar, por exemplo, que eu morei nos Estados Unidos. Eu digo os 10 meses que eu passei nos Estados Unidos. Eu não me considero que morei nos Estados Unidos, tá? Para vocês terem uma ideia do sentimento que eu particularmente tinha, assim, com aquele lugar. Então, assim, eu não gostava de me sentir morando em um lugar onde eu não era bem-vinda. E realmente nunca me senti morando naquele lugar. Eu passei por lá, eu tive uma experiência. Mas eu nunca me senti morando lá ou
bem-vinda nos Estados Unidos, assim. Tem muita gente que, quero sair do Brasil, nos Estados Unidos é onde faz dinheiro. Relação a uma pergunta que todo mundo quer saber. Se faz mais dinheiro nos Estados Unidos ou no Canadá? Depende também, entendeu? Aí é que tá, tem vários poréns aí. Eu acho que talvez seja mais fácil fazer dinheiro nos Estados Unidos. Mas conseguir um emprego sem ter papéis te exige alguns movimentos aí não tão legais, podemos dizer assim, ou tão tranquilos, ou tão naturais. É mais difícil você ser um imigrante buscando emprego, principalmente se você ainda não tem status. Você ainda não é cidadão, você ainda não tem permissão para trabalhar naquele país. Então, é um pouco mais complicado nos Estados Unidos hoje do que aqui no Canadá. Mas eu acredito que você faça mais dinheiro lá do que aqui. Eu tive trabalhos muito diferentes nos Estados Unidos e Canadá. Então fica complicado, assim, se eu tivesse exatamente o mesmo tipo de trabalho, eu podia falar um pouquinho melhor, né? Então, assim, é complicado, assim, ver isso. Mas, assim, realmente as coisas são mais baratas nos Estados Unidos, inclusive a comida, embora a qualidade da comida seja péssima, tem muito conservante, tem muito corante, tem muita adição de vitamina nas comidas, e você fica inchado. Eu comi exatamente a mesma coisa que eu comia lá com as coisas que eu como aqui no Canadá, e eu perdi peso aqui no Canadá. Então, assim, perdi peso não, mas aparentemente eu tinha o mesmo peso, mas a minha aparência ficou mais magra no Canadá que nos Estados Unidos, por causa dessas coisas, assim. Tinha mais acesso a algumas coisas que eram bem legais, assim, tipo, mais produto brasileiro. Eu conseguia comprar, por exemplo, leite condensado sem lactose. Então, assim, algumas coisas são um pouco mais simples e mais complicadas. Eu morei em New Jersey, nos Estados Unidos, né? Passei 10 meses lá. Morei, né? Paguei aluguel, tudo, enfim. Morei 10 meses lá. Morei em New Jersey, na cidade de Newark. É muito reduto dos brasileiros e dos latinos e dos portugueses. Então, assim, é praticamente uma cidade de imigrantes, assim. Mas é uma cidade muito próxima de Nova York. Então, você pega um trem lá em meia hora, 40 minutos, você tá descendo perto da Times Square. Você pode ir caminhando para Times Square. E o trem lá é tipo o preço de lotação de ônibus normal, $3. Transporte é uma coisa que é melhor lá do que aqui. Eu também morei numa cidade menor, né? Eu não morei tipo dentro de Nova York, mas mesmo assim, metrô em Nova York é uma maravilha. Amo. Facílimo, assim, tudo funciona. Tem via expressa, tem metrô rápido, metrô lento, é tudo muito rápido, assim. O transporte é melhor nos Estados Unidos do que aqui, pelo menos em Toronto, aqui no Canadá, né? O transporte público aqui do Canadá não é ruim, mas ele também não é bom. Eu gosto de dizer que o transporte público do Canadá é razoável. Razoável. Ainda ando de ônibus desde que eu cheguei aqui, mas passo mais raiva aqui do que passava nos Estados Unidos, confesso. Aluguel é basicamente o mesmo preço, assim. Aqui em Toronto, o aluguel é bem caro. Mas se você comparar, por exemplo, com o aluguel em Nova York, não fica muito para trás ou muito para frente. Assim, você acaba tendo que morar mais afastado, mas como o transporte é melhor, fica um pouco mais fácil. Eu morava noutra cidade, então era um pouco mais barato. Mas mesmo assim, o aluguel é pesado, tanto lá quanto aqui. Assim, os dois lugares têm um aluguel bem pesadinho, assim. Embora hoje eu esteja pagando até mais barato aqui do que eu pagava nos Estados Unidos, dividindo. Aqui o meu contrato é separado com outra pessoa que mora aqui, então fica um pouco mais fácil. Eu pago menos aqui até agora, mas o que eu achei aqui no Canadá foi um achado. Vou fazer um tour qualquer dia aqui no meu porãozinho onde eu moro, que é muito comum morar em basement, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Canadá. O pessoal tem um basement para fazer aluguel, né? Basement, porão, para quem não sabe em inglês. Clima, falar de clima é importante, porque Estados Unidos faz frio também, mas bem menos que aqui em Toronto. Eu não tinha pegado negativa de menos 14, menos 18, que nem eu pego aqui em Toronto. O frio aqui no Canadá, eu acho que é um dos principais motivos pelos quais muita gente desiste do Canadá, é o frio. Mas, sinceramente, de coração, como gaúcha que sou, eu prefiro passar frio aqui no Canadá do que passar frio em Porto Alegre.
Porque aqui todos os lugares têm calefação. Você tem calefação dentro de casa, você tem calefação dentro do ônibus, tem calefação no metrô. Você realmente só vai passar frio. Os carros são super baratos e todos eles já vêm com banco aquecido, com ar quente. E sistema, a maioria dos carros é automático. Ter carro aqui é super mais barato. Eu ainda não tenho, mas terei muito em breve. É muito mais barato aqui do que no Brasil. Então, assim, é isso, assim, comparando Estados Unidos e Canadá no geral, eu prefiro Canadá aqui e Estados Unidos, basicamente pelo fato de que aqui eu tenho possibilidade, aqui no Canadá eu tenho possibilidade de realmente me tornar uma cidadã canadense se eu seguir o passo a passo, batalhar e buscar, enfim, né, os requisitos para me tornar cidadã, né? Já dei o primeiro passo, que é fazer a minha faculdade. Cada caso é um caso, tá? E você tem que criar um plano que se enquadre na sua situação, porque realmente depende muito da pessoa, depende do que ela tem para oferecer também, da formação que ela tem, do background, do que ela fez no país dela, enfim, tudo isso conta muito. Então, assim, eu vou dar a dica para vocês. Eu contratei também aqui no Canadá uma consultoria para fazer o meu processo de visto. Eu entrei aqui como turista também, assim como entrei nos Estados Unidos. E aqui dentro mesmo eu apliquei para o processo para mudar para estudante internacional, para fazer faculdade. E eu recebi várias dicas importantes. Devo ter esquecido muita coisa para falar, mas são essas coisas que vocês têm que considerar muito, assim. Eu tive um amigo meu, basicamente foi ele que me incentivou, e a gente já teve essa conversa 3 vezes. Ele falou: Larissa, eu tô me programando para mudar para os Estados Unidos. Eu falei: por que você vai mudar para os Estados Unidos? Ah, vou levar a família inteira, vou largar tudo. Eu falei: por quê? Falei: já faz o seguinte, já vai separado dessa mulher, porque um dos dois vai ter que casar para regularizar. Ou vai viver ali naquela penumbra, naquela área de não existência, por muitos e muitos anos. Então, assim, eu acho isso muito complicado. Eu gosto de dizer que o meu maior bem é a minha liberdade. Eu posso não ter dinheiro suficiente, eu posso não ter até saúde suficiente, eu posso não ter condições, ou não ter tempo, ou não ter qualquer outra desculpa para sair, mas não importa, né? O meu direito de ir e vir, o meu passaporte limpo, a minha liberdade é o meu maior bem. E eu gosto de mantê-la. Não é à toa, inclusive, que ainda estou solteira. Isto também é tópico para um próximo vídeo. Vamos terminando por aqui, porque esse vídeo já está muito longo. Mas curte, compartilha, manda para aquele seu amigo que também está querendo saber sobre Estados Unidos e Canadá. Nos vemos no próximo. Um beijo. Bye, bye!